estão com o nosso Vinha de Luz e, pasmem, nós já fizemos 40 lições aqui desse livro. O interessante é que todas elas trazem sempre um diferencial de uma coisa da outra. São 40 lições, 40 temas que eles interagem entre si para deixar a gente mais esclarecido. E hoje, a Cibele já adiantou a gente falar sobre a fé, no momento em que o nosso mundo, o nosso planeta, mais do que nunca, anda confundindo as bolas, né? Anda achando que a supremacia da fé é capaz de subjugar, é capaz de fazer com que quem não está ao seu lado esteja completamente fora do contexto. E isso machuca o planeta de tal maneira porque demonstra a incompreensão que o ser humano ainda tem sobre si mesmo e sobre o que deve ser trabalhado dentro de si. Quando a gente fala em supremacia de fé, a gente vai pelo caminho que foi dado como uma nova denominação às religiões, né? Fala-se a fé católica, a fé evangélica, a fé do candomblé, sempre assim, como que abrangendo os ensinamentos daquela religião. Quando, na realidade, fé é outra, tem, claro, isso tudo a ver, mas a fé que nós vamos tratar aqui hoje, a fé que Emmanuel vem nos mostrar hoje, é essa fé que, ao longo do tempo, ou a gente desenvolve, ou a gente vai perdendo. Com as complicações da vida, boa parte da nossa fé começa a ficar diluída em pensamentos que não são nada edificantes. E para chegar nesse ponto, para chegar na compreensão desse ponto, é preciso que a gente dê uma definição de fé que, francamente, foi a coisa mais complicada que eu encontrei enquanto eu estava preparando hoje. A gente passa o dia todo preparando esse nosso encontro, e foi a coisa mais complicada que eu achei foi de montar uma definição segura, uma definição que fosse fácil da gente absorver, porque tem tanta perninha, sabe? Tem tanta coisa que vai uma coisa vai puxando a outra, que pode ser que a gente se complique muito. Então, a melhor definição que eu encontrei está numa linha só, que é preciso ler, porque ela é muito forte. Ela diz o seguinte, olha, a fé é a confiança absoluta em algo ou alguém. A confiança absoluta em algo ou alguém. Por que a gente tem que dizer confiança absoluta? Porque até mesmo a confiança pode não ser tão confiável. Para que a gente não atropele muito o nosso raciocínio, a gente tem que buscar dentro de nós como é que a gente localiza a fé dentro da nossa existência. Bom, primeiro a gente precisa compreender que a fé, ela não é adquirida. A fé, ela é desenvolvida. Por quê? Porque todo mundo carrega em si mesmo o germe, o primórdio da fé. Quando a gente diz primórdio, ou como diz o germe, que é uma coisa menor, pequenininha, é porque a fé é imensa.
E ao longo do tempo é que a gente vai ter que engrossar essa fé. É por isso que no texto de Emmanuel, ele diz que, na primeira linha, ele diz que a fé é como uma árvore que precisa ser tratada, que ela precisa ser cuidada. E aí a gente vai chegar lá, vai ver como é que essas coisas podem acontecer. Como que a gente pode afirmar sem medo de errar essa história de que a fé está contida dentro da gente, de tal maneira que a gente precisa localizá-la e precisa desenvolvê-la? Porque como outras coisas existem em nós desde os primórdios do Espírito, desde os primórdios da criação. Por exemplo, quer ver? A minha sobrinha Beatriz, ela tem 2 anos. E a Vânia, a avó dela, chegou muito achando muita graça, que ela tinha dito assim: não, vovó, eu estou com medo. Aí ela estava assim: gente, mas da onde que ela tirou essa história de medo? Se ao longo do tempo, desde que ela nasceu, uma das coisas que parece ser um acordo tácito é não despertar a situação do medo nela. E na realidade, depois da escola, essa coisa toda, ela começou a ter medo. Quem ensinou o medo para nós? Alguém te ensinou a ter medo? É possível a gente aprender a ter medo? Ou a gente descobre que o medo existe e começa a ser seletivo com certas coisas para ter medo de? Então, em criança, a gente vai tendo medo de coisas que para um adulto parece não ter importância. A gente tem medo em criança, a gente tem medo do escuro, a gente tem medo de coisas assim que para um adulto acha graça e muitas vezes até nem respeita, né? Essa situação. Tem medo de barulho, tem medo se assusta com todas essas coisas. E aonde é que nós aprendemos isso? Nós não aprendemos. Isso existe em nós. E nós temos que aprender a ser seletivos com relação a isso. A gente fica adulto e o medo assume outras proporções. Nós paramos de ter medo do escuro. Por quê? Porque a gente compreendeu que a gente pode neutralizar o escuro, né? Com luz, nós neutralizamos o escuro. Nós paramos de ter medo disso e começamos a ter medo de outras tantas de coisas que nós julgamos ser mais importantes para a nossa existência. E assim vai. Como que alguém pode ter ensinado a um cachorro a ter medo? O medo existe nele. E alguns desenvolvem mais medo do que os outros. Quem ensinou para ele? Vai se saber, não é? Com relação à fé, a gente pode ir por esse mesmo caminho. A fé existe em nós, assim como todas as outras sensações. Mas então a fé é uma sensação? Se você for partir do ponto de vista que sensação é aquilo que você sente, então a fé é uma sensação. Como é que você vai conseguir descobrir isso em você? Porque como alguém vai aprender a descobrir em si o que é Deus? Ou quem é Deus? Ou quem é a divindade? Porque a gente, quando criança, a mãe e o pai, principalmente a mãe, ensina a rezar, né? Ensina a gente a rezar. O papai do céu, o anjinho da guarda, não sei o que e tal, todas essas coisas ela vai dizendo. Mas tem jeito de você explicar isso? Tem jeito de você desenhar isso para uma criança? Tem jeito de você mostrar para ela que tem uma força maior que rege? Essas são descobertas. Não adianta você botar uma criança lá no catecismo, que aprende aquele monte daquelas outras coisas lá, né? Que talvez ela repita para o resto da vida, sem que de alguma maneira isso passe a fazer sentido, ou isso tenha compreensão dentro dela mesma. Como que a gente consegue essa coisa da compreensão? É o desenvolvimento? É o QI? É a inteligência?
é a sensação, é a percepção de que existe algo maior, de que existe algo extracorpóreo que faz sentido para a gente. Então, quando essa definição de fé fala assim, ó, é a confiança absoluta, a gente tem problema aí. Porque quem confia absolutamente em tudo? Mesmo nós, nesse momento agora, a gente confia absolutamente em Deus? A gente nunca briga com Deus? A gente nunca levanta alguma lebre para dizer assim, por que eu estou merecendo isso, meu Deus? Quantas vezes a gente já não repetiu isso para a gente? Então, isso mostra o quê? Que você não tem uma confiança absoluta. Principalmente uma confiança absoluta nele. Por quê? A imagem, entre aspas, de Deus existe em todas as pessoas. Ela não é demonstrada a todas as pessoas. Ela existe em todas as pessoas. E uma outra definição que a gente pode levantar chega junto nisso que a gente está acabando de dizer. Ó, fé aí já não é mais confiança. Agora nós vamos falar de certeza. Fé é a certeza iluminada em Deus, sem depender das religiões. Certeza iluminada em Deus, e não de Deus. Porque se a gente disser que a certeza, a preposição tem um peso grande, porque se a gente disser que a certeza de Deus, né, a gente não está colocando Deus numa situação de que é algo em quem eu preciso acreditar. E quando eu digo em Deus, quer dizer que eu estou com a certeza interior de Deus. É diferente. São dois pesos bem diferentes. Agora, essa afirmação de que essa certeza iluminada é independente das religiões, é porque a percepção de Deus, o homem tem a percepção, mas também vai dando determinadas demonstrações de diferenciação desse Deus. Tão complicado, tão complexo, que foi preciso que as religiões que têm Deus como a figura master, como a figura primordial, se subdividissem. Haveria necessidade de subdividir? Não haveria, se por acaso todo mundo estivesse imerso nesse Deus e não estivesse com a certeza de Deus. Porque aí eu vou pegar um Deus diferente para cada um. Eu não vou pegar um Deus onde está todo mundo imerso. Eu vou pegar um Deus que pode ser subdividido em vários. E agora nós estamos falando da fé nesse Deus que nós estamos professando. Mas se a gente não quiser manter a fé restrita a isso só, a gente vai encontrar pessoas que têm fé em muitas outras coisas. E fé com confiança absoluta. Pessoas que não têm religião, que podem ser muito mais crentes ou muito mais próximas de Deus do que quem professa uma religião. Então, olha para vocês verem, nesse pouco que a gente falou, a gente já deu 4 situações diferentes para a questão da fé. Quando, na realidade, todos têm um primórdio de fé. Aí, Jesus, com a sua habitual sapiência, né, lá na parábola do semeador, e a gente vai ler só no final, esse versículo que foi subtraído, que Emmanuel subtraiu do Evangelho de Marcos,
capítulo 4, versículo 19, está intimamente relacionado à parábola do semeador, que não vamos repetir porque muito provavelmente todo mundo já sabe dela de cor. Mas a sabedoria dela ilustra muitíssimo essa história da nossa fé. Por quê? Ou essa história de todas as fés. Porque eu não posso falar fés, né? Eu tenho que falar de todas. Não sei, existe plural? Nunca parei para pensar. É uma só, né? Então, a sabedoria está em como cada uma daquelas sementes que foi colocada vai ser regada, vai ser produzida. Por isso que Emmanuel, aqui no nosso texto número 40, faz essa metáfora da fé com uma árvore. É uma metáfora forte. Por quê? Se você pegar a árvore não nasce do nada. Nenhuma árvore nasceu do nada. A primeira árvore foi criada, mas todas as outras árvores não nascem do nada. As árvores elas têm que sair ou de uma semente ou de uma muda, não é? Que tem que ser plantada e que tem que ser cuidada. Se você quiser uma árvore boa, se você quiser uma jabuticabeira boa, né? Você vai cuidar dela para que ela dê boa jabuticaba. Se por acaso você botar ela lá num cantinho e não cuidar dela, então ela pode crescer, mas vai produzir pouco, vai ficar raquítica, ou as jabuticabas não vão estar muito boas. E se por acaso você plantar ela no lugar errado, então aí que jabuticaba mesmo você não vai ter, porque nem jabuticabeira você vai ter mais. Então, na fé, a fé sendo essa metáfora, essa analogia, essa ligação que Emmanuel faz da fé com a árvore, quer dizer que a árvore que nós temos dentro de nós precisa de cuidado. Se nós estamos transformando a fé numa árvore, e nós dissemos lá no início, que todo mundo tem a árvore crescendo dentro de si mesmo, crescendo. Eu não falei que já tem uma árvore pronta. Nós temos uma árvore crescendo dentro de nós mesmos. Se nós temos essa árvore dentro de nós mesmos, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cuidar dela. A gente tem que cuidar dessa árvore. A gente tem que fazer com que ela ofereça para a gente aquilo que a gente espera dela. A árvore pode oferecer um monte de coisa. Além do que dela mesma, em madeira e tal, mas ela pode oferecer da sombra ao fruto, da sombra à beleza da flor, da sombra à fotossíntese, à renovação do ar. Então, a nossa fé existe para isso. A nossa fé existe para que a nossa árvore faça a nossa renovação de ar. A nossa árvore nos dê possibilidade da gente ter possibilidade de tirar o fruto dessa árvore. Qual que é a finalidade da gente tirar fruto dessa árvore? É não morrer de fome. Qual que é a fome que ela está matando? É a fome que o espírito tem, que nunca está saciada. O nosso espírito nunca deixa de estar com fome, mas ele está sempre com fome de boas energias, de crescimento, de informação. Isso é que faz com que nós tenhamos que abraçar o tronco da árvore, da nossa árvore, que se ela estiver grande agora, ela vai ficar gigantesca no futuro. E se ela estiver pequena ainda, ela também vai ficar gigantesca no futuro. Tudo o que nós fizermos para que essa árvore frutifique será bem recebido pelo nosso interior. Isso é que é a fé. E tem um outro texto, que é o último que a gente vai
que a gente vai se bater um pouquinho, que diz o seguinte: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, eu posso, aqueles que dizem assim, eu não acredito em nada que eu não acredito em nada que eu não possa tocar. Eu não acredito em nada que eu não tenha, que não me traga um retorno. E, né, a maioria dos materialistas sempre se dirigem assim. É um erro, porque se nós nunca estivermos dispostos a colocar a nossa... E agora a gente vai usar uma palavra que vai ter uma abrangência maior. A gente sempre vai poder colocar a nossa imaginação a nosso serviço. Mas não a imaginação do fictício. Nós temos que imaginar o real para que ele, então, dê força ou dê sustentação à nossa fé. Eu vou ler o texto, que é muito bonito, e a gente, se tiver mais algum comentário a fazer, a gente faz. Mas então, lá o capítulo 4 diz o seguinte: mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Quer dizer, ninguém dorme sem fé e acorda com fé depois de um sonho bom que teve, né? Ela não vai crescer, não vai se transformar numa árvore frondosa miraculosamente. Quando acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde dos esforços da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa, estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola dourada e doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque, realmente, isso é tarefa que compete a cada um. Então é isso que a gente tinha para falar hoje.
vamos encerrar. Eu gostaria... Ana, você faz o encerramento para a gente, por favor? Mestre Jesus, mais uma semana de paz que inicia, com as duas palavras do universo, mostrando que é Jesus que é a minha vida agora, e que não tem essencialmente os momentos difíceis para quem possa, todos os dias, a todas as dificuldades dessa vida. Pedimos, Senhor, que todos aqueles que não puderam vir, e por aqueles que estão aqui, para que eles nos mostrem a luz que todos nós precisamos e conosco mesmo. Assim seja.